Signo de Sagitário inicia fevereiro com a energia do As de Copas. Vocês já iniciam fevereiro com a oportunidade aqui de um novo relacionamento. Alguns de vocês já podem estar apaixonados por alguém. Pode ser uma pessoa recente. Para quem está num relacionamento, a oportunidade de vocês resgatarem. Há um renascimento aqui dos sentimentos de vocês pelo parceiro ou parceira. De modo geral, aqui há também a necessidade de se abrir mais emocionalmente em relação a alguém específico ou, de modo geral, em relação às pessoas. Mas o obstáculo aqui tem o arcano de vocês, a temperança. Pode ser o caso aqui, para quem está solteiro ou solteira, existe a possibilidade aqui no mês de fevereiro de vocês terem o início de um novo relacionamento. Mas o que pode ser o obstáculo aqui é a falta de paciência, falta de moderação, a intolerância também pode obstruir dessa oportunidade aparecer. O obstáculo também aqui pode ser o caso de vocês terem que buscar o equilíbrio interno para que consiga compreender que para tudo existe o tempo. Não eu vejo muito a questão da impaciência aqui. Então é necessário vocês buscarem o próprio equilíbrio interno para que vocês evitem a pressa, a ansiedade em relação a alguém específico, se vocês já estiverem interessados em alguém, ou em relação ao aparecimento de novas oportunidades aqui, porque há muita chance de vocês obterem uma oportunidade nova aqui de um novo relacionamento. Para quem está no relacionamento, o obstáculo seria também a questão da paciência. Pode ser o caso de existe a tendência de que vocês não estejam muito pacientes no mês de fevereiro em relação ao parceiro ou à parceira, sendo necessário vocês buscarem também esse equilíbrio, buscar compreender o tempo do outro também, praticar a paciência, a tolerância, a compreensão em relação ao outro e principalmente buscar o equilíbrio interno para que vocês consigam lidar com o parceiro ou a parceira de forma harmoniosa. Buscar essa harmonia interna primeiro para que o relacionamento se torne harmonioso. A base aqui tem o Rei de Espadas. Vocês podem estar lidando já, que a base é a origem das situações que irão se desenvolver no mês de fevereiro. A base aqui, vocês podem estar lidando com pessoas do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, principalmente o signo de Libra, e figuras masculinas também. E pode ter havido uma conversa com essa pessoa. Para alguns de vocês, essa pessoa pode ter expressado os sentimentos a vocês através de uma conversa que houve bastante clareza, e pode ter havido também uma decisão dessa pessoa em relação a vocês. Para outros aqui, pode ser o caso dessa pessoa ter agido com vocês durante esse período de forma fria, bastante racional, porque pode ter havido uma situação onde essa pessoa tinha que tomar uma decisão e a decisão foi tomada. Para alguns de vocês pode ter lidado com um homem aqui que estava passando ou está ainda passando por um processo de divórcio. Para alguns de vocês pode ser o caso de ter se envolvido no triângulo. Para quem sabe disso, já tem consciência disso, essa pessoa pode estar passando por um divórcio aqui, de modo que a decisão foi feita por essa pessoa, que está sendo representada pelo Rei de Espadas. Mas, de modo geral, aqui vocês
passaram por a influência aqui, a base aqui, existe a influência de uma pessoa que é bastante racional. Vejo principalmente figuras masculinas, bastante busca enxergar as situações pelos dois lados. É uma pessoa bastante diplomática, sempre preza pela harmonia da situação, pelo equilíbrio, pela justiça, pela verdade. Essa pessoa tem ideais bastante consolidados, é uma pessoa bastante inteligente também e que vai influenciar muito as situações no mês de fevereiro. Para alguns, pode ser o caso dessa pessoa trabalhar até no ambiente jurídico, pode ser um advogado, um juiz. Eu vejo uma dessas opções principalmente aqui. No passado recente tem o 7 de paus. Vocês podem ter vindo de uma situação, terem passado por uma situação no passado recente que fez com que vocês se sentissem na defensiva. Pode ser em relação a alguém ou se sentiram de certa forma ameaçados. Não necessariamente ameaça, eu falo na questão de alguém ameaçar vocês, por exemplo, para entrar em conflito. Não necessariamente. Pode ter sido algo que a pessoa fez que fez com que vocês se sentissem de certa forma ameaçados, acuados. Pode ser o caso também. Para quem está lidando com alguém já, pode ter acontecido isso. Pode ter havido certas acusações e vocês tiveram que se defender sobre isso. Para quem está se relacionando com alguém, pode ter havido conflitos de ciúmes. Para quem está solteiro, pode ter havido essa... Vocês podem ter se comportado de uma forma defensiva em relação às outras pessoas, não querendo que as outras pessoas se aproximassem de vocês por conta de talvez alguns de vocês não quererem se relacionar ainda com alguém. Para quem está solteiro, houve essa situação também. No centro de atenção aqui, por que eu falo isso? Porque no centro de atenção tem o 9 de paus. E o 9 de paus também mostra essa defensividade em relação à situação ou pessoas de modo geral. E é necessário vocês prestarem atenção, porque a tendência é vocês se comportarem dessa forma em relação às outras pessoas, devido a experiências passadas. Alguns de vocês podem ter sofrido muito em relacionamentos passados, de modo a vocês criarem esse comportamento de ficarem muito com o pé atrás em relação a pessoas novas, colocando limites nas relações, não querendo se envolver muito nas relações por conta de experiências passadas. Então, o que vocês precisam prestar atenção é se vocês estão se comportando dessa forma, até evitando se abrir emocionalmente para alguém por conta disso, por um certo medo, cansaço também, de os relacionamentos não darem certo. É necessário vocês evitarem esse comportamento, porque isso não vai ajudar, vai atrapalhar. Vai criar limites, obstáculos para que vocês obtenham essa nova oportunidade. Isso também vale para quem já está num relacionamento. Pode estar cansados, seja de certos comportamentos que o parceiro ou a parceira tem, de modo a vocês, ou até alguns podem lidar com uma pessoa que gosta muito de entrar em conflito, em ficar acusando vocês de certas coisas ou criticando. E em todo caso aqui, o que é preciso prestar atenção é nesse comportamento de defensividade e vocês fazerem com que as experiências passadas sejam um aprendizado e não um obstáculo para que vocês se relacionem com pessoas novas.
É vocês aprenderem com as experiências passadas para não repetir os erros com pessoas novas e evitarem a ficar na defensiva com novas oportunidades, novas relações. Isso inclui também amizades. Então, prestem atenção a isso, principalmente. Também é o caso de vocês até lidarem com a pessoa. Se vocês não se sentem assim, podem lidar com a pessoa que está se comportando dessa forma também. E é necessário vocês prestarem atenção nesse comportamento, buscar compreender. A temperança também mostra isso. Vocês buscarem a compreensão da outra pessoa, porque pode ser o caso dessa pessoa ter sofrido muito em relacionamentos passados, de modo a criar esse escudo. Eu vejo uma pessoa com esse escudo, evitando que ou vocês se aproximem ou vocês se comportando dessa forma em relação a alguém. No passado não, no futuro próximo tem o 5 de copas. Há a possibilidade aqui de vocês acabarem se decepcionando com a situação. Tomar cuidado com as expectativas, porque vocês podem acabar se frustrando. Tem uma energia aqui de desilusão também, ou até de arrependimento de algo que pode ter sido feito, porque eu estou falando aqui do futuro, então vocês já estão sendo avisados. Pode ser arrependimento de algo que será feito ou que não foi feito, também pode ser o caso também. Isso pode envolver uma pessoa específica. Eu vejo 2 reis aqui. Para alguns de vocês pode estar se relacionando com uma pessoa e acabar aparecendo uma outra, demonstrando os sentimentos a vocês, e isso causando o arrependimento, a decepção. Não necessariamente vocês se decepcionarem com a pessoa, mas consigo próprios também, pode ser o caso. E o 5 de copas como conselho aqui, caso essa situação ocorra, pede para que vocês não fiquem apegados ao negativo, ao que de negativo que aconteceu. Como eu falei aqui, vocês buscar tirar o aprendizado da situação negativa e buscar enxergar o que de positivo há na situação, porque, como vocês podem ver, ainda sobraram 2 cálices, apesar dos 3 terem sido derramados. Mas a sereia só está percebendo os 3 e se sentindo mal em relação aos cálices derramados, de modo que ela está tão sendo influenciada pelo o emocional conflituoso, que ela não consegue enxergar o que há de bom na situação. Então vocês precisam evitar o pessimismo e, como eu falei, a busca do equilíbrio aqui interno, evitar serem influenciados pelo estado emocional de tristeza, decepção, arrependimento, culpa, buscando o aprendizado na situação, caso uma situação negativa aconteceu, e tentar enxergar o que há de positivo, porque todas as situações têm os 2 lados, tem o negativo e tem o positivo. Mesmo que vocês acham que não, vocês pode passar um certo tempo e vocês acabarem tendo consciência do aspecto positivo de uma certa situação negativa que vocês passaram. Então, busquem não se apegar ao negativo, é o conselho principal aqui do 5 de copas no futuro próximo. Nos temores aqui de vocês tem o arcano da justiça. Vocês podem lidar, como eu falei anteriormente, podem lidar com a pessoa do signo de Libra, principalmente. E vocês podem ter receios em relação a essa pessoa. Essa pessoa pode estar bastante racional em relação a vocês, tentando buscar o equilíbrio, a harmonia da situação, tentando avaliar a situação por ambos os lados, e pode ser o caso de haver a necessidade de tomar uma decisão aqui
e vocês podem ter receios em relação a essa decisão que será tomada. Alguns de vocês podem ter receios em relação a um processo legal que pode estar influenciando a situação no mês de fevereiro, seja divórcio ou algum tipo de processo da justiça ou que envolva o governo, que influencie a vida amorosa de vocês. Eu vejo principalmente divórcio, mas não precisa ser um processo de divórcio aqui. Mas há temores em relação à decisão da justiça sobre esse processo também. E o que eu vejo aqui também sobre os temores de vocês no mês de fevereiro, como é um arcano maior, sempre vem um conselho. Para vocês buscarem avaliar as situações de forma racional. Busquem não se influenciarem pelo estado emocional de vocês, porque há essa possibilidade de vocês estarem bastante em conflito interior e vendo as situações de forma negativa. Então é necessário vocês buscarem avaliar as situações de forma racional, objetiva também, buscando enxergar as situações por ambos os lados, não só o lado de vocês, mas das pessoas envolvidas, porque há muita possibilidade de vocês estarem... Para alguns podem estar envolvidos entre duas pessoas, porque eu vejo 2 reis aqui. Para outros pode ser o caso de não necessariamente ser uma questão de triângulo aqui, mas vocês estarem envolvidos em alguém, mas haver uma influência de uma terceira pessoa na situação. E em todo caso é necessário vocês enxergarem por ambos os lados para tomar uma decisão que seja justa. Alguns de vocês podem ter a necessidade de ter que tomar uma decisão no mês de fevereiro, e o conselho seria isso: vocês tomarem a decisão baseando-se na razão, na verdade, serem imparciais também na situação. E como está na casa aqui dos temores, vocês buscarem julgar, avaliar os seus próprios medos através do filtro da razão. Vocês tentarem avaliar isso para vocês conseguirem ter maior entendimento sobre por que de fato vocês estão com medo de determinada situação. Para vocês conseguirem até também cortar ilusões e tomar uma decisão objetiva aqui. No ambiente tem o Rei de Copas. Vocês também podem lidar com pessoas do elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente o signo de Câncer. E essa pessoa pode ter sentimentos por vocês, pode ser uma pessoa nova entrando na vida de vocês, mas não necessariamente. Essa pessoa possui sentimentos e provavelmente alguns de vocês irão se arrepender ou se decepcionar na situação devido à influência dessa pessoa. Essa pessoa pode acabar demonstrando sentimentos a vocês, dando essa oportunidade de um novo relacionamento no mês de fevereiro aqui. É uma pessoa que é bastante reservada, eu vejo uma figura masculina principalmente, então é um homem bastante reservado, sensível, bastante empático, pode ter uma vibe meio artística ou ser um homem espiritualizado, mas é alguém que custa a demonstrar sentimentos, porque essa pessoa sente profundamente. Quando gosta de alguém, ela gosta para valer, e essa pessoa, mesmo que seja amável, seja carinhosa com as outras pessoas, ela não demonstra muito a profundidade dos sentimentos. Mas o que eu vejo aqui é que provavelmente essa pessoa irá dar essa oportunidade a vocês de ter um novo relacionamento aqui, principalmente quem está solteiro ou solteira. No emocional de vocês aqui tem o carro, o arcano maior, o carro. Para alguns de vocês,
vocês podem lidar com a pessoa de câncer aqui, como eu falei, e vocês podem ter sentimentos por essa pessoa, mas de forma geral aqui, só tomem cuidado com a pressa em relação a alguém. Vejo alguns de vocês com muita pressa, aquele ditado, quem vai... Aquela frase, muita pressa ao pote, vocês acabam atropelando a situação. Então, tome cuidado com a pressa, com a ansiedade em relação a alguém. Para alguns de vocês podem estar em conflito interior, sendo puxados em duas direções, como eu vejo 2 reis aqui, pode ser o caso de ter dúvida entre duas pessoas, e sendo que vocês, para alguns de vocês, querem ter as duas pessoas, ter a rédea das duas pessoas, como vocês podem ver aqui. São os 2 cavalos. E alguns de vocês podem ter sentimentos por 2 pessoas. E haverá essa dúvida. Para outros de vocês, há dúvidas em relação a qual caminho tomar na relação com alguém aqui. Pode ter esse conflito interno também. Em todo caso aqui, o conselho do arcano carro vocês estarão bastante autoconfiantes também em querer atingir determinado objetivo. E o conselho aqui do carro além da questão da pressa, tomar cuidado com a pressa para não acabar atropelando tudo, também vocês buscarem, principalmente quem estará em dúvida aqui, buscarem unir os sentimentos que podem estar conflitantes, buscar integrar isso, vocês tentarem ter o controle do emocional de vocês para conseguirem se direcionar para um único objetivo. No caso, é necessário vocês equilibrarem o emocional de vocês, o interior de vocês, para quem está em dúvida entre 2 pessoas, para vocês conseguirem perceber qual das duas realmente vocês possuem sentimentos e tomar essa decisão e ter a situação ter avanço aqui. Vocês conseguirem avançar na situação. É o que eu vejo aqui. E na conclusão tem o Cavaleiro de Copas. Provavelmente até o final do mês vocês realmente terão a oportunidade aqui. Alguém irá se declarar. É o que eu vejo principalmente aqui. E eu vejo muito signo de água, como eu me referi ali, Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente o signo de Câncer, poderá se declarar a vocês, demonstrar os próprios sentimentos, abrir o próprio coração. Vocês podem se sentir apaixonados por essa pessoa. Eu já vejo aqui o As de Copas. Essa pessoa pode propor um relacionamento novo a vocês, mas evitem essa energia de pessimismo, de arrependimento e desilusão. Procurem não criar muitas expectativas. Pode ser o caso desse 5 de Copas mostrar isso. E eu vejo a situação específica para quem está entre 2 pessoas. Pode ser o caso desse 5 de Copas mostrar realmente o arrependimento de ter se envolvido nessa situação entre 2 pessoas. E vocês ficarem muito focados no que vão perder se aceitarem essa oportunidade. Pode ser o caso também. Então, busquem o equilíbrio interior aqui, principalmente, porque assim vocês terão maior tranquilidade em resolver a situação, em tomar decisões que sejam justas, que tragam benefícios a vocês, e vocês terão uma maior fluidez na vida amorosa de vocês, porque há muita possibilidade aqui de vocês receberem mesmo uma proposta, uma declaração de alguém aqui no mês de fevereiro. Para quem está no relacionamento, provavelmente existe a possibilidade de alguém novo aparecer,
oferecendo essa oportunidade, mas também pode ser o parceiro aqui sendo mais amoroso com vocês, mas eu vejo muito essa possibilidade de alguém novo aparecendo na vida de vocês. Tem muito forte isso, e vocês, para quem está no relacionamento, pode se sentir um pouco decepcionados por conta da situação em si, por vocês já terem uma pessoa específica e essa pessoa nova aparecer demonstrando os sentimentos a vocês. Vocês podem se sentir um pouco mal em relação a isso. Então busquem principalmente o equilíbrio interior para lidar com essas situações no mês de fevereiro. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e nos veremos na previsão quinzenal.